Eu acho que o grande problema de Supergirl é que o filme não é dirigido pelo James Gunn. E eu não quero dizer que se o James Gunn pegasse o filme ele seria melhor, ou necessariamente que porque o estilo James Gunn tem que ser o estilo certo e qualquer outro estilo está errado. Não é isso. Eu quero dizer que o Craig Gillespie, que é o diretor escolhido para Supergirl, ele é um diretor bem interessante, ele é um diretor que eu gosto bastante do trabalho. Ele fez filmes como Eutônia, Cruella, Lars and the Real Girl. E são filmes que são interessantes, mas eles não são filmes de ação. Porque o Craig Gillespie é um diretor que ele trabalha muitas narrativas que são muito voltadas ali para o desenvolvimento dos personagens. São filmes mais simples, muitas vezes filmes mais intimistas. E não é à toa que toda vez que Supergirl vai para esse lado mais intimista e mais simples, mais contido de fato, a gente tem um belo filme. A gente tem um desenvolvimento legal de personagem, uma introdução interessante para apresentar ela para o público. A gente tem ali um filme que sabe explorar bem as fragilidades, o luto, né, todas as questões de vulnerabilidade realmente da personagem. É um filme que ele tem algo ali muito legal, ele tem uma joia escondida. Só que também é um filme que volta e meia ele pede por uma grandiosidade. Ainda que ele seja um filme contido, uma narrativa mais contida, ele pede por uma grandiosidade, ele pede por uma grande cena de ação. Ele é um filme de super-herói, no fim das contas. E aí, nesses momentos, o Craig Gillespie, que faz bons filmes que não são filmes de ação, mostra que ele não tem tanta afinidade pra dirigir ação assim, né? Não é à toa que ele nunca fez um filme de ação, é porque ele realmente não é o estilo de direção dele. Só que o que ele faz nesses momentos? Ele tenta trazer a cartilha do James Gunn, digamos assim. Então o que ele faz? Ele bota os personagens ali em cena, ele cria um set piece, né, de ação, ele bota ali os personagens pra brigar, tem muitos personagens, ou é uma coisa mais focada ali na Supergirl ou não. Só que ele sobe a música e ele arrisca um plano sequência ou outro, ele bota ali uma câmera lenta ou outra pra destacar um golpe, um momento, um poder da Supergirl, só que fica aquela sensação de que a gente tá vendo algo muito inspirado do James Gunn. A gente tá vendo um filme do James Gunn que não é dirigido pelo James Gunn. A gente tá vendo um filme ali que ele tá querendo, sabe, ele tá te convidando pra comparação. Nunca é o ideal você assistir um filme comparando. Ah, mas esse filme é melhor ou pior do que o outro? Não, tem que assistir o filme pelo que ele é. Mas, neste caso, o Craig Gillespie, em todas essas cenas mais grandiosas, em todos esses momentos que ele tenta ser mais épico, ele cria ali uma coisa que convida você a comparar com os filmes do James Gunn, porque é impossível você ver as cenas de ação e não olhar e falar, pô, mas tem uma cena parecida no Superman, tem uma cena assim no Guardiões da Galáxia. E sempre nessa disputa, o James Gunn vai ganhar. Porque o James Gunn, nesse sentido, ele é muito mais diretor que o Craig Gillespie. Ele faz set pieces de ação legais, tem cenas muito incríveis de ação no Guardiões da Galáxia 3, no Superman, que aqui parece que o Craig Gillespie olhou e falou assim, cara, eu vou fazer desse estilo aqui, porque eu não tenho um estilo de ação, então eu vou pegar o que tem de referência ali na DC e fica ruim. Fica ruim porque ele não consegue trazer o mesmo peso, ele não consegue trazer a mesma grandiosidade que o James Gunn traria. E olha que assim, aqui e ali, eu ainda acho que ele acerta nas cenas de ação, sabe? Tipo, as cenas de ação, ela sempre tem esse probleminha de parecer muito James Gunn, mas, por exemplo, tem uma cena que é uma cena de ação num bar, né? Uma cena ali onde a Supergirl, ela chega com a Ruthie, que é a parceira dela de jornada ali, e aí ela pede pra menina ficar de canto, e ela meio que vai entrar na ação. E nesse momento, o que o Craig Gillespie faz? Foi uma ideia que eu acho muito legal. Ele foca a câmera na Ruthie, e ele deixa a ação acontecendo no fundo, sem foco, né? Meio que fora de cena. Por mais que seja meio frustrante, né? Porque a gente quer ver as cenas de ação, como eu falei, é um filme de super-herói. Ele acerta ao focar na personagem mais frágil. Ele acerta ao focar ali no impacto que aquela violência está tendo nessa personagem. E ele também consegue escapar da responsabilidade de fazer uma cena de ação. É um momento legal do filme, é um momento que ele tem um sentido narrativo, ele é forte ali no filme, no significado. E ele é bem filmado, porque ele não precisa fazer a cena de ação. Só que todas as outras cenas sempre fica nessa coisa meio insossa, né? Meio tipo, pô, parece uma cena do James Gunn, mas eu acho que se o James Gunn estivesse fazendo, seria melhor. E aí fica sempre nesse sentimento, até a cena final, que é uma cena legal, uma cena boa ali de ação também, que é a última grande cena, só que nesse momento, que ainda acerta, você fica tipo, cara, esse recurso já me cansou tanto durante o filme inteiro, que toda cena de ação é igual, que na cena que é boa, você já tá meio desgastado, sabe? Eu acho que isso resume bem a experiência meio frustrante de Supergirl, porque não é um filme ruim, em nenhum momento eu senti que é um filme ruim, que eu estava assistindo um filme ruim. Mas eu me senti cansado, eu senti que ele era um filme menos do que ele deveria ser, e eu senti que ele era um filme meio apagado. E é disso que a gente vai bater o papo hoje, né? Disso que a gente vai conversar hoje sobre Supergirl. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, então se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve aqui caso não esteja inscrito, porque tem muito mais conteúdo assim por aqui. Te convido também a deixar aquele like e um comentário sobre Supergirl, comenta a sua expectativa se você ainda não viu o filme, se você já viu, comenta a sua opinião, que eu vou adorar ler, de preferência sem spoilers, né, pra respeitar a
a experiência do amiguinho, até porque eu estou planejando um vídeo com spoilers pra falar do Supergirl, eu acho que tem bastante coisa pra falar. Então, vamos guardar os spoilers pro vídeo com spoilers. E se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, sua arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Supergirl, filme dirigido pelo Craig Gillespie, um diretor que, como eu falei, gosto bastante, mas eu sinto que talvez ele não tenha sido a melhor escolha aqui. Eu tava gostando da escolha dele justamente porque eu falei, cara, assim, ele trabalha com personagens femininas fortes, que saem do padrão, né, a Cruella, a Tonya Harding ali no Eutônia, e eu falei, pô, ele vai ser um diretor muito acertado pra construção da Supergirl. E, nesse ponto, eu acho que sim, eu acho que ele faz uma construção muito legal, eu gosto de como ele introduz a personagem, eu gosto de como ele constrói a Supergirl. É um filme que ele segue muito na narrativa da história em quadrinhos, né, onde a Supergirl, ela tá comemorando o aniversário dela, ela tá num bar até que ela tromba ali o caminho dela com uma garota, que é a Ruthie, que tá procurando vingança pelo assassinato do pai, no caso aqui do filme, né, da família dela inteira. E aí as duas partem juntas atrás de um vilão que não foi só o responsável por assassinar a família da Ruthie, mas também por envenenar o Krypto, né, que ali no começo do filme, no primeiro conflito do filme, o Krypto ele tá envenenado e aí ela precisa conseguir o antídoto. Isso, por mais que seja a narrativa da história em quadrinhos e tudo mais, eu acho que me pegou muito no filme, porque eu fiquei o filme inteiro... Cara, eu joguei toda a lógica de roteiro desse filme no lixo. Porque eu fiquei, cara, assim, eu não quero saber... Eu sei que tem que ter um conflito, eu sei que tem que ter uma coisa assim pra gente ficar até o final meio ansioso, mas eu só quero saber se o cachorro vai ficar bem. Eu só quero saber se o Krypto, ele vai ficar bem. Tá? Se o Krypto ficar bem, assim, tipo... Eu nem tava me importando com a vingança, eu nem tava me importando. Eu falei, cara, assim, mano, você é kryptoniana. Voa, pega o antídoto, vai lá, salva o Krypto, depois você volta, aí você quebra a cara desse vilão, sabe? Porque não é um vilão muito interessante, mas eu realmente joguei toda a lógica de roteiro do filme. Eu só queria que o cachorro ficasse bem, eu fiquei super ansioso assistindo, porque eu adoro Krypto, né? Eu já falo isso há muito tempo, desde o filme do Superman. E assim, é um filme que eu acho que ele acerta muito na construção da Supergirl, principalmente por causa da Millie Alcock. Cara, ela sustenta, tal qual uma kryptoniana sustentando o peso do mundo nas costas, ela sustenta o peso desse filme nas costas. Essa menina, ela é absurda de carisma, assim. Tipo, ela consegue... Não só ela traz uma presença forte pra personagem, porque a personagem precisa ser forte, né? Ela nunca pode ser fraca, ela nunca pode ser vulnerável fisicamente, ela não pode ser vista como algo inferior, alguém inferior, por exemplo, ao Superman, mas ao mesmo tempo ela traz uma fragilidade, ela traz uma vulnerabilidade, um trauma, os lutos dela que são bem explorados, como eu falei, o Craig Gillespie, no sentido de construção de personagem feminina, ele manda muito bem. Então a construção da Supergirl é legal, eu acho que a atriz ela dá muita conta assim, de trazer essa profundidade em vários momentos onde a gente tem ela simplesmente conversando, ela contando ali de Krypton, ela falando sobre o Clark. Todos esses momentos são muito legais, assim, são pequenas joias escondidas em um filme que não tá tão bom assim, sabe? Não tá funcionando 100%. Acho que a Millie Alcock, com certeza, é o grande acerto do filme. Meio que também é um acerto do James Gunn, né? Que trouxe ela como Supergirl ali já no Superman. Então, é um filme que ele vive um pouco até dos acertos que o James Gunn tem, seja como diretor de Superman, seja como produtor da DC. Mas, assim, é um acerto geral do filme e eu gosto bastante do trabalho que tem a personagem aqui, o desenvolvimento da personagem. Eu não posso dizer o mesmo do Lobo. O Lobo, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu gostei muito, que ele é orgulhosamente escroto, sabe? Ele é aquele personagem... Cara, em vários momentos eu dava risada, porque ele pegava a moto dele e ele saía batendo em todo mundo com a moto, só que claramente ele não precisava bater. Ele simplesmente ele poderia ir reto, mas ele vai batendo, assim, porque ele é babaca. Essa é a graça do personagem. Eu acho que o Jason Momoa tá muito bem como Lobo, inclusive é um agradecimento que eu tenho pro Zack Snyder, que ele foi lá e fez o casting do Jason Momoa como Aquaman, não como Lobo, permitindo que um diretor que saiba fazer bons filmes pudesse escolher o Jason Momoa pro Lobo, de fato, né? Então, novamente, aí, James Gunn, parabéns. Então, novamente, James Gunn, parabéns pelo casting do Lobo. Zack Snyder, obrigado por não desperdiçar o Momoa como o Lobo em filmes horríveis, né? Como que a gente teve ali nos filmes ali, tipo, sei lá, Adão Negro, sabe? Aquele universo desse muito ruim. Mas assim, voltando ao Lobo em si, né? Voltando ao personagem aqui desse filme, eu gosto bastante da presença do Jason Momoa, eu gosto bastante do personagem ali, mas eu realmente sinto que é um personagem que ele não tem lugar nesse filme. Assim, pra quê? Pra que o Lobo tá nesse filme, sabe? Ele não tá no quadrinho, ele é uma adição pro filme, ele é um aceno pros fãs, ele é um easter egg, ele é uma coisa que, vai ficar pro futuro, provavelmente. Beleza, mas, pô, não poderiam pensar melhor em como
sabe? Em como conectar o Lobo nessa história, porque ele tá aqui pra nada. Ele realmente tá aqui pra acrescentar tempo de tela, pra acrescentar um diálogo, pra acrescentar uma situação, pra mostrar a apresentação dele. Mas se tirasse o Lobo desse filme, eu sinto que não mudaria meio que nada. Assim, eles tentam dar uma justificativa ali na cena final, não na cena final, mas no momentinho final, né, no clímax ali com a Supergirl enfrentando o Crane, que é o vilão do filme. Mas mesmo assim, eu acho que é um personagem que sobra demais, sabe? Um personagem que praticamente não faria diferença se você tirasse, e a pouca diferença que ele faz, você poderia mudar ali com uma linha de roteiro, você conseguia corrigir. Pelo menos o Lobo ainda é um personagem legal de ver. Pior do que ele é o Crane, que é o vilão. Gente, esse vilão, ele é assim, é nível Malekith no Thor 2, é o nível vilão ali do Jude Law no Capitão Marvel. Você lembra desses vilões? Então, sabe, assim, daqui a uns anos a gente. Pô, quem era o vilão mesmo do Supergirl, sabe? É um vilão muito ruim, ele não tem propósito, ele não tem intenção, ele é só tá lá, ele é sádico, tem esse lance dele ser um personagem sádico e tudo mais, dele ser realmente o motivador da história inteira, né? Mas falta, sabe? Pô, não é bem desenvolvido, eu acho que a atuação também é super apagada. É um vilão que toda vez que ele entra em cena. Você fica, é o que eu falei, toda vez que ele tava ali, eu só torcia pra Supergirl, tipo, pega o antídoto, vai lá salvar o Krypto. Eu não quero saber do conflito, não existe conflito com esse vilão, é muito ruim mesmo. Pique piores vilões, assim, que eu vi, principalmente depois do Lex Luthor, do Nicholas Hoult em Superman, que é, tipo, o melhor Lex Luthor live action que eu já vi. E aí a gente tem, tipo, um dos melhores vilões, um dos principais vilões da DC, sendo ali com uma das melhores versões dele, pra no filme seguinte um vilão nesse nível, ó, sinal vermelho, tá? Sinal vermelho, vermelhaço, assim, pra DC, de, pô, espero que os próximos filmes tenham vilões minimamente melhores construídos do que o que a gente tem aqui, porque o que a gente tem aqui é sofrível. Porque são sempre elementos, são sempre aspectos do filme que, tipo, ai, não é tão ruim. Tipo, não, o vilão é ruim, gente. Não, o vilão é bem ruim, mas o resto é tipo, pô, não necessariamente é ruim, mas é apagado, podia ser melhor, sabe? Pô, o ritmo desse filme eu achei desastroso, por exemplo. O ritmo desse filme tem uma cena já, ainda no meio do filme, eu não consigo entender como é um filme tão curto, ele tem 1h40, ele é um filme tão curto e ele consegue ser tão cansativo. No meio do filme, tem um momento onde a Supergirl, né, ela tá contando ali sobre Krypton e tal, que eu acho que é uma cena não só interessante, como ela é uma boa cena, só que no meio do filme eu já tava cansado. Eu já tava, nesse momento que ela tá contando, parece que o filme toma um desvio, o filme é mal montado, ao meu ver. Eu não gosto muito da montagem, não sou fã da montagem de Supergirl. Apesar de que toda essa inserção de Krypton é uma inserção interessante, né? Porque a gente não tinha visto praticamente nada de Krypton em Superman, porque Superman não precisava contar a história dele, né? Todo mundo sabe a história do Superman. Então, o James Gunn, muito inteligentemente, ele foi lá e deixou de fora a origem do Superman, que as pessoas já sabem. E aí aqui, eles aproveitam que faz sentido contar a história do Supergirl, porque nem todo mundo sabe, né? E, inclusive que é importante pra gente entender como ela vive o luto de Krypton, como ela sente a perda de Krypton de uma forma diferente, mostra ela conhecendo o Krypton, mostra eles falando, ele mostra um pouco da cultura kryptoniana, mostra a língua, né, de Krypton. Então é legal esses momentos, mostrar o background dos personagens, né, mostrar a origem dos personagens. E se não fazia tanto sentido em Superman, só ia destruir ali o filme, faz sentido aqui pra Supergirl. Apesar de que, como eu disse, é meio mal montado. Mas é legal como eles fazem essa inserção, porque mostra que, tipo, ela crescer em Krypton, ela ter um tempo de vida em Krypton, muda todo o desenvolvimento dela, né? Porque o Clark, ele se sente como humano, ele se identifica como humano, ele cresceu na Terra, ela não. Ela é uma kryptoniana, ela se sente kryptoniana, ela tem um vínculo com Krypton, e ela sente essa perda de uma forma que o Clark não consegue sentir, porque ele cresceu completamente na Terra, né? Ele cresceu na Terra desde bebê. Então existe isso, é até interessante, narrativamente falando, pra estabelecer a diferença dela com o Clark. Só que, pô, é um filme que é mal montado, é um filme que ele não consegue trazer isso de uma forma orgânica. Parece que ele precisa parar o que ele está fazendo pra trazer isso e não orna, sabe? É um filme que ele é muito travado nesse sentido, o ritmo é muito ruim. E aí fica sempre nisso, como eu falei, pô, nem tudo é realmente desastroso, nem tudo é realmente a pior coisa do mundo. Mas mesmo quando são coisas elogiáveis, né, mesmo os méritos do filme, eles parecem meio apagados. Toda essa sacada de faroeste espacial, né, eu comentei no vídeo que eu falei de história em quadrinhos que o Tom King ele se inspirou em Bravura Indômita. Cara, a primeira meia hora, os 20 minutos iniciais desse filme, completamente faroeste, né? No momento que a menina chega no bar, assim, ela abre até a porta meio
aquelas portas que abrem assim, tipo, de faroeste, de bar de faroeste, sabe? É esses momentos, o lance da vingança, dela ser uma criança jogada num mundo que é um mundo muito cínico, muito difícil pra ela. Pô, tudo isso é muito faroeste. O filme aproveita isso até um certo ponto, não consegue extrair tanto disso, melhor disso. A fotografia do filme, né, todo o aspecto visual, aliás, design de produção, direção de arte, é muito bonito mesmo, mas também bem limitado. Em alguns momentos você vê que poderia ser melhor visto o trabalho de arte da história em quadrinhos. Inclusive fazem uma homenagem bem legal a Bilks Evely, que é a desenhista do quadrinho, né, a desenhista brasileira de Supergirl Mulher da Manhã. Mas fica muito nessa questão, então fica aquele filme que, pô, o que faltou, sabe? Falta James Gunn? Talvez. Dá pra dizer que se fosse o James Gunn dirigindo, o filme seria muito melhor, o filme seria perfeito, o filme seria tão bom quanto o Superman? Não dá pra saber com certeza. O que dá pra saber com certeza é que esse filme, ele é pouco, ele é menos do que ele poderia ser. Ele é pouco quando a gente olha o que a história em quadrinhos tem a oferecer, né, que seria uma história muito aclamada, muito elogiada. Ele é menos quando a gente olha o que a personagem merecia, ele é menos quando a gente olha pro que a atriz merecia, ele é pouco quando a gente olha pro fato dele ser o segundo filme desse universo DC, tipo, no segundo filme eles já deram esse passo em falso, sabe? Assim, é um filme ruim? Não. É um filme esquecível. Infelizmente, tá bem abaixo do Superman, assim, pra mim. Eu queria ter gostado mais, como eu falei. Eu saí gostando, assim, eu saí, pô, não, tem problemas, tem ressalvas, mas aí parece que as ressalvas, elas foram piorando conforme eu pensava, sabe? Quando fui fazer o roteiro desse vídeo, cara, assim, é triste, é triste. Não é a pior coisa do mundo, mas eu definitivamente queria ter gostado mais. Então, pra Supergirl, nota 6. Bom, é o que tem pra hoje, é um filme que poderia ser muito mais legal, eu quero falar mais dele ainda, né, eu pretendo fazer um vídeo com spoilers, colocando até mesmo onde que Supergirl vai se encaixar nesse futuro da DC, porque dá algumas dicas, dá algumas pistas interessantes, dá algumas questões ali pra gente começar a pensar no próximo Superman, a pensar no universo DC como um todo, mas é um filme que eu acho que poderia ter rendido bem mais, né, a atriz é maravilhosa, a história é legal, tinha um potencial, o diretor é bom, essa é uma receita que tudo parecia perfeita e não sei, né? Bizarro porque quando eu assisti Superman eu adorei, né? Eu saí tipo, nossa, eu quero ver mais vezes e tal. E eu assisti Supergirl e tipo, ok, né? Vamos ver aí o que realmente a história em quadrinhos tem a oferecer que eu tô lendo ainda. Mas por enquanto é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.